Bom, e preso nos Estados Unidos sob acusação de conspiração para terrorismo, o ex-diretor de contra-inteligência militar da Venezuela, Hugo Armando El Pojo Carvajal, enviou uma carta ao presidente Donald Trump, na qual relata ter participado por 2 décadas de ações de narcotráfico, espionagem e manipulação eleitoral a serviço do governo do ditador Nicolás Maduro. Na carta, ele afirma que as ordens partiam diretamente de Maduro, de Diosdado Cabejo e de setores da inteligência cubana. Carvajal, que foi general de divisão e figura de confiança de Hugo Chávez, disse ter rompido com o regime em 2017 e sustentou que está disposto a colaborar com as autoridades americanas. Sobre a Smartmatic, empresa de tecnologia eleitoral que fornece sistemas de votação eletrônica para vários países do mundo, ele destacou o seguinte, abre aspas, a Smartmatic nasceu como uma ferramenta eleitoral do regime venezuelano, mas logo derivou em um instrumento para manter o regime no poder para sempre. Eu sei porque eu mesmo coloquei o chefe de informática do Conselho Nacional Eleitoral em seu cargo e este me reportava diretamente. O sistema Smartmatic pode ser alterado, isso é fato. Esta tecnologia foi posteriormente exportada ao estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Operativos do regime mantêm relações com funcionários eleitorais e empresas de máquinas de votação dentro de seu país. Não afirmo que todas as eleições sejam roubadas, mas sim afirmo com certeza que as eleições podem ser manipuladas com este software e que se usou para fazê-lo. Fecho aspas, aí para um trecho dessa carta do Carvajal, Ana. A gente não sabe exatamente quando ela foi escrita, mas ela foi revelada, né, agora há pouco. Então a gente traz, claro, alguns detalhes. Ele divide ali por tópicos, fala sobre narcoterrorismo, trem de Arágua, também espionagem contra os Estados Unidos. Agora, claro, tudo isso precisa ser provado, né? Entrega para os Estados Unidos uma declaração, uma denúncia grave em vários aspectos, mas tenho certeza que o governo americano já está esmiuçando tudo isso, né, que foi revelado, trazido pelo Carvajal. E lembrando que a sentença do Carvajal seria em outubro, passou para novembro e agora para 26 de fevereiro de 2026. E ele disse que até 26 de fevereiro ele vai trazer testemunhas, não apenas documentos de tudo isso que nós estamos mostrando dessa, não diria delação, porque ele já se declarou culpado dos crimes aos quais ele foi processado nos Estados Unidos, narcoterrorismo, tráfico de armas também. E ele disse, sou culpado, e aí entrou no caminho para fazer uma negociação com o governo americano, abrindo a boca e contando tudo que sabe. Eu tenho uma suspeita, Paula, que 2020, aquela eleição presidencial nos Estados Unidos, o Donald Trump não engoliu aquela eleição até hoje. Até hoje. E isso eu não tenho fonte, ninguém me disse nada, é uma opinião minha. Palpite. É um palpite. Que o fato do Donald Trump estar fazendo tanta questão do Maduro vivo e para ser julgado nos Estados Unidos, inclusive uma das possibilidades seria que Maduro fosse para a Turquia, mas os cubanos não querem, os cubanos que fazem a segurança do Maduro, eles não querem essa opção para o Maduro. E a minha opinião é que o Donald Trump quer, de alguma forma, trazer Maduro para os Estados Unidos e entrar nesse assunto da Smartmatic nos Estados Unidos e mostrar que houve inconsistências, vamos colocar dessa maneira, né? A gente não pode falar fraude porque não temos como provar, mas que houve coisas muito, muito, muito estranhas em 2020 e que não foram explicadas até hoje, 2025. Muitas máquinas eram da Smartmatic, teve também o problema das cédulas de papel, isso tudo vai começar a ser desenrolado agora com a mão também do Carvajal. Inclusive nessa carta, Paula, ele contou também como era sustentado o sistema de tráfico de drogas na cidade de Chicago. Ou seja, parece que até 26 de fevereiro muita coisa vai ser dita.
Piotr, rapidamente, deixa eu trazer um trechinho aqui da carta do Carvajal. Escrevo para expiar minhas culpas, contando toda a verdade para que os Estados Unidos possam se proteger dos perigos que eu mesmo presenciei durante tantos anos. Rompi publicamente com o regime de Maduro em 2017 e fugi de meu país sabendo que enfrentava acusações criminais nos Estados Unidos. Ao fazê-lo, me converti em seu inimigo. Conhecendo os riscos, atuei com a mais firme convicção de desmantelar o regime criminoso de Maduro e devolver a liberdade ao meu país. Hoje, vejo a necessidade de me dirigir ao povo estadunidense sobre a verdade do que verdadeiramente é o regime venezuelano e por que as políticas do presidente Trump não apenas estão corretas, mas são absolutamente necessárias para a segurança nacional dos Estados Unidos. E aí ele vai separando por tópicos, né? Começa ali com o narcoterrorismo e vai detalhando todo o modus operandi do regime ditatorial da Venezuela. Agora, é claro, precisa provar. Né? Essa aí é uma declaração, são denúncias graves. Imagino eu que os Estados Unidos estejam atrás disso de algum tempo, né, Piotr? Mas a qualidade do depoente já fala muita coisa. Alguém que estava dentro do regime. Era homem de confiança do regime. É claro que provas, quanto mais em qualquer processo, pode ser um processo penal dentro do seu país, de um crime comum, ou mesmo, nesse caso, de um crime internacional. Nós estamos falando de provas. Quanto mais provas, melhor, até porque você tem sempre uma necessidade de explicar ao mundo qualquer ação. Mas eu vou mencionar mais cedo na programação especial aqui da Oeste, parte da imprensa do mundo, sobretudo a americana, estou falando dos ligados aos democratas, querem derrubar Donald Trump e estão usando agora esse expediente da Venezuela, através do secretário de Defesa, o Pete Hegseth. Mas tem uma questão. Eles estão pensando em qualquer possibilidade de invasão, qualquer ação militar americana com a cabeça do século XX. No século XX, o século XX, de alguma forma, sepultou o que se chama de guerra de expansão territorial. Até porque os Estados Unidos não querem incorporar a Venezuela, tal como a Rússia quis fazer e quer fazer ainda com parte da Ucrânia. Isso é uma coisa datada, que não tem mais cabimento no século XXI. O caso especificamente da Venezuela, que não é um Estado normal, é um narcoestado. E neste caso especificamente, com um depoimento em que diz assim, um sistema que nós usávamos lá para fraudar eleições pode sim ter sido usado aqui dentro dos Estados Unidos e sabe-se lá mais onde. Porque eu posso, obviamente, pensar em tudo que o Foro de São Paulo tem de votos, ou teve de votos na América Latina. E aí aquela história, né? Essa irmandade, daquela foto que tem, por exemplo, do Maduro e todos os líderes de esquerda aqui da América Latina. É este o fato. Nós estamos falando de um narcoestado, de um Estado completamente fora da lei. E aí qualquer ação militar ganha, obviamente, uma lógica. Criticar uma eventual ação americana no território venezuelano não pode ser entendido simplesmente como, é uma invasão de soberania. Não, porque esse Estado está invadindo a soberania, no caso a ditadura venezuelana, o narco-estado venezuelano, está usando de ferramentas criminosas para aí sim atentar contra a soberania de vários países, entre os quais os Estados Unidos, que desta vez decidiram reagir com Donald Trump no poder. Bom, 19h16, enquanto vocês comentavam aí sobre essa carta do Hugo Carvajal, nossa produção rapidamente recuperou alguns vídeos do ministro Dias Toffoli, então é homenagem ao Augusto e ao Silvio também, que recuperou a fala sobre o trem, falando de Milton Nascimento. Ele também falou do Gilberto Gil também, né, durante uma fala no plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente vai revisitar. E o que era a ferrovia, se não uma via de comunicação? Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 metro, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Então, vejam, é de 1912 e é uma infovia. O trem é uma via de comunicação? Estava tentando aqui anotar, Augusto. É uma via de comunicação
que não pode botar um guarda por Vigia. dormente, um vigia por dormente, evidentemente, complicado. Aí ele fala do Brant, que é o Fernando Brant, né? Que é o compositor mineiro que fez músicas com Milton Nascimento. Agora, são ligações, que eu fico imaginando como é que é o aparelho mental dele, um monte de fios, ali tudo desencapado, e aí entra, é tudo cruzado, daria um desastre ferroviário, se fosse uma ferrovia, o que tem na cabeça do ministro Toffoli, que a Carmen Lúcia está até agora tentando entender que homenagem ele fez. A Ana talvez saiba, porque é em Minas. Eu só entendi que o trem que passa pela cabeça dele passa em Minas também. Mas não dá mais para entender se é trem de carga, se é trem de passageiro, se é trem... Trem fantasma. Trem fantasma, tem de tudo. Eu gostaria mais, o maior mistério ali é o que está dentro daquela xícara que ele toma, né? Isso é que eu gostaria de conhecer. Augusto Nunes. É... Deixa eu aproveitar para resgatar uma outra fala que a nossa produção encontrou do ministro Dias Toffoli. Essa sim, usando um óculos escuro, ele tinha realizado um procedimento, acho que no olho. Ah, sim. E por isso estava usando um óculos. É impressionante a visão de Gilberto Gil. Em 1997, ele lançou a música Pela Internet. Uma alusão ao Pelo Telefone. Primeiro samba gravado na década de 10. Isso. E aí ele, então, 80 anos depois, escreve Pela Internet. Se me permite, só a primeira parte... Claro. Criar meu website. Justiça também é poesia. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleja? E aí segue. Isso. Não tem nada a ver com a letra do Pelo Telefone. Pelo telefone, o chefe de polícia mandou me chamar. Negócio desse. Agora, esse cara está completamente xarope ali. Devem dar alguma outra coisa, um remédio para ele. Mas não. Tá lá. Toma uma, lembra do Donga, junta com o Gilberto Gil, elogia, e os outros ministros ainda olham como se fosse uma coisa séria. Tem que chamar um psiquiatra ali, correndo. Pois é, o Barroso ainda incentivando ali a poesia. Cenas do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Eu pensei isso. A mais alta corte de justiça do país. São essas. E são reais, não são fake. Não é inteligência artificial, até porque a inteligência artificial teria certos pudores. Os óculos escuros sugerem que a véspera foi meio brava. Eu vou repetir uma frase da semana passada, está difícil para nós, mas nem é para a Ana que tem que traduzir isso. Não, porque é difícil. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte não tem câmeras, não tem isso. Não. Mas toda a sessão, mas também não é secreta, como o Flávio Dino disse. A sessão é secreta, ninguém sabe como cada um votou. Mentira. Ao final do dia, todas as sessões têm o áudio todo. Então você aperta o play e escuta tudo. E lá, Augusto, é tudo muito pá, pum, a coisa vai andando no assunto. Eu fico imaginando... Mas, Justice, aquela música do Bob Dylan, aquela música do Roger Waters, não vai, gente, não vai ter. Aparece algum ministro com esses óculos? Não. Não dá. Não vai ter. É uma vergonha nacional. Foi um belo resgate aí, Suprema bem lembrado. vergonha. Ele Silvio lembrou de 1910, o Pelo Telefone, foi o primeiro samba, e ligou pela internet, quer dizer... Você tem curtos-circuitos vários ali em pane, né? Uma outra coisa também que viga, né, Pio? Ah, você está falando do trem? Do trem? Ah, do trem. Eu tô falando da... Diga, Silvio. Não, acho que ele falou vigia. O vigia. Um vigia. Eu falei viga na hora que eu tá. li. O trecho. Eu peguei o trecho pela inteligência artificial. A história O do trem é uma via de comunicação. Ele já foi tema de alguns artigos seus. Eu estava aqui até pesquisando, né, Augusto Toffoli? Vários. Vários. Tô com Inspiração. vontade de escrever outra vez essa semana. Ele não me esquece, né? Então, ele me comove o tempo todo. Então, eu volto ao assunto.